Ok, boa noite, pessoal. Bem-vindos para a nossa recapitulação, ou na realidade antecipação da lição da semana. Hoje com a lição de número 7. Para isso, vamos ao procedimento de sempre. Quem pode me ajudar com o título da lição e com o verso, para a gente começar o nosso estudo. Sua misericórdia se eleva até os céus. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 57, 9 e 10. Ok, muito obrigado. A lição dessa semana tem como tema central a misericórdia de Deus, ou em uma palavra mais simples e direta, a graça. Esse é o centro de atenção do estudo da lição dessa semana. Os salmos e a forma como a lição vai abordar a revisão destes salmos tem a ver diretamente com a percepção do salmista de dois aspectos importantes no contexto da graça. O primeiro desses aspectos, a culpa, ou seja, o salmista tem um reconhecimento profundo da sua condição de pecador, e nesta condição de pecador, ele, reconhecendo sua culpa, se dirige a Deus suplicando misericórdia. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a resposta de Deus a essa súplica, que é como Deus se manifesta em misericórdia, em favor, em graça para com o pecador. E esses dois elementos principais, a percepção de culpa, a condição de compreensão humana da sua indignidade, da sua iniquidade, versus o favor de Deus em perdoar, a forma como Deus se dirige ao humano buscando perdoá-lo, tem entre esses dois elementos um fator importante dentro da lição, que é a condição desse perdão e a maneira como esse pecador se dirige a Deus e o que demonstra de fato este reconhecimento de indignidade e a necessidade da graça, que é o desejo de ser transformado, o desejo de mudança. Essas questões estão atreladas aos salmos que a gente vai observar ao longo da semana. Seguindo a ordem que a autora previu para essa semana, a gente começa com uma perspectiva bastante interessante da promessa de Deus. Ou seja, Deus promete misericórdia, Deus promete salvação e as suas misericórdias duram por toda a eternidade, duram para sempre. Por que é importante começar por aqui? Porque é importante começar pela promessa, porque é importante começar por essa percepção de que Deus é grandioso, não somente em poder, mas é grandioso também em graça. Vocês vão lembrar que quando a gente começou o estudo dos Salmos, um dos aspectos importantes lá pela lição de número 3, nós somos levados a lembrar que há um ponto, um fio condutor, melhor dizendo, entre os Salmos, que é a questão da adoração. Na lição dessa semana, a gente vai ser lembrado de um outro aspecto, que é o louvor, dentro deste contexto da adoração, que é a resposta do pecador à graça de Deus. E é no louvor que a gente percebe a grandiosidade da graça, é no louvor dos salmos, nos cânticos dos salmos, respondendo em alegria à graça concedida por Deus, que a gente percebe a grandiosidade da graça, porque é nesse louvor que o salmista manifesta a eternidade da graça, já desde o salmo escolhido para a abertura da lição dessa semana, que é o Salmo 57, quando a referência que aparece ali, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E no contexto desse salmo, a gente tem a percepção de eternidade, a percepção de amplitude da graça. Portanto, a lição começa nos provocando a lembrar de que a graça é eterna, de que a misericórdia ela se estende no tempo até o fim dos tempos da eternidade, ou seja, não tem fim. Essa mesma percepção de misericórdia nos leva a um outro aspecto importante, que é a condição do pecador em reconhecer sua iniquidade, reconhecer sua indignidade, reconhecer seu pecado. E para isso nós somos levados ao salmo que, nessa semana,
é o salmo principal. Há vários salmos que a gente vai olhar nessa semana, mas há um salmo que concentra todos os elementos da lição da semana, e esse salmo é o Salmo 51. Ele é um clássico dentro do modelo bíblico, que é o salmo de Davi, num contexto muito específico de quando o profeta Natan chega até ele, depois das condições de pecado de Davi com Batseba e tudo aquilo que está no contexto dessa situação em que Davi entrou. O que é interessante nesse salmo? Esse salmo é o reconhecimento pleno de todos os aspectos envolvidos no pecado e na redenção, na graça de Deus. Vou olhar para alguns aspectos desse salmo para a gente pontuar alguns dos elementos que a autora traz para a gente como reflexão nessa semana. A primeira coisa interessante do salmo é que ele começa com aquilo que é o óbvio para alguém que está em pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, a tua benignidade, dependendo da tradução que você tiver, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é interessante já logo de abertura nesse salmo. O salmista reconhece o seu pecado, Davi reconhece o seu pecado. Davi olha para a condição de ausência de salvação e agora ele vira para Deus e, entendendo quem Deus é, entendendo o relacionamento que ele sempre manteve com Deus, ele vira agora para Deus e diz: Deus, apaga o que eu fiz. Tira dos registros. E faz isso não baseado no meu pedido, faz isso baseado na infinitude, na multidão das suas misericórdias. É interessante essa expressão plural, multidão de misericórdias, porque a gente sempre vê a graça como singular. Mas aqui o salmista faz uma relação interessante. A multidão de pecados exige uma multidão de graça. A quantidade infindável de erros exige uma quantidade infindável que supere os erros de graça, de misericórdia. E ele continua com a segunda referência importante nesse momento em que a gente percebe que é pecador e reconhece isso, que é solicitar de Deus algo, e ele coloca isso de forma bem clara: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E é interessante que Davi começa a trilhar um caminho de metáfora nessa canção, onde ele compara o pecado à lepra. E ao fazer essa comparação, ele começa a retratar os efeitos disso na sua própria vida. E nesse desenho, ele vai fazendo as suas súplicas e apresentando sua condição a Deus, reconhecendo que a graça de Deus pode superar, pode suplantar tudo isso e corrigir as questões. Mas há uma coisa importante aqui: quando ele coloca lava-me completamente da iniquidade, ele está focando na culpa. Ele está focando na percepção de que o pecado gerou uma condenação e essa condenação vai gerar a morte. E aí ele amplia esse pedido dizendo: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre, constantemente, diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Aqui ele chega no ápice do seu pedido de clemência, do seu pedido de misericórdia, e assume a lepra, e pede a Deus que o purifique com hisopo. Literalmente uma alusão ao contexto da lepra lá do Velho Testamento em Levíticos, na estrutura do comportamento de Israel. O que é importante aqui? É importante a gente lembrar que a graça de Deus está ofertada por graça, embora não seja de graça, mas ela tem uma dependência. Ela depende de eu desejar a graça e ela depende de eu desejar a transformação produzida pela interferência de Deus. Ou seja, não é só da culpa que eu preciso ser liberto, mas é da condição que me levou ao pecado, que exige uma transformação, uma mudança de rota, uma conversão no caminho. E é essa a postura do salmista diante de Deus. Ele deseja o perdão,
Ele clama pelas múltiplas misericórdias de Deus, mas ele reconhece a necessidade de ser transformado. E aqui, quando ele chega no ponto central dessa metáfora, que é a percepção de que o pecado é uma doença no perfil da lepra, lembrando que no contexto deles a lepra era uma doença terrível porque produzia uma série de problemas, o principal deles a exclusão completa do convívio social, a exclusão completa de estar entre as pessoas. Isso colocava o sujeito não só como indigno, mas como exposto nessa indignidade, ao ponto de um leproso ter que ficar gritando pelas ruas, sou leproso. E nesse sentido da metáfora é interessante, embora não literal no desenho, a gente lembrar que toda vez que vai para a rua, essa deveria ser a nossa postura. Gritar por todos os cantos, a todos os pulmões, leproso, leproso, leproso. Porque na condição de pecadores, é isso que somos. Ao mesmo tempo, o salmista reconhece que a graça de Deus pode corrigir essa rota e ele pode ser purificado. E aí não precisará mais clamar pelas ruas leproso, porque a graça lhe cobriu, ainda que ele continue preso às condições estruturais do pecado, embora agora salvo pela graça e liberto da culpa do pecado em específico, ele continua sendo pecador. Mas ele entende que a graça supera esta necessidade e agora ele está purificado. E aí vem a segunda parte interessante desse salmo, que é: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E então ele reconhece a necessidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, como acontece com o leproso. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ou seja, qual é o resultado da graça? O primeiro resultado é a transformação produzida por aquele que reconhece o pecado e deseja ser mudado. O segundo resultado em sequência é que agora, reconhecendo a dificuldade do processo, esse pecador arrependido e salvo se torna testemunha desta graça e passa a contar para outros transgressores e pecadores a alegria da salvação. E o resultado? Haverá conversões a Deus por conta dessa testemunha. O salmista fecha o desenho dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas nos holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Portanto, abençoa a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Como eu falei, esse para mim é o ápice da lição da semana, apesar de esse salmo já aparecer logo no começo da lição, mas ele concentra todo o temário da lição da semana. A autora vai nos levar, na sequência disso, a uma outra questão, que é a súplica neste salmo em específico e no 130, de que Deus olhe, observe as nossas iniquidades. E aqui há duas coisas interessantes. Nada escapa ao olhar de Deus e, ao mesmo tempo, exatamente porque nada escapa ao olhar de Deus, nada em nós fica sem purificação. Portanto, diferente de uma percepção de um Deus com uma lupa enorme procurando pecados para nos condenar, o salmista nos faz lembrar que é de bom tom que peçamos a Deus que olhe para as nossas iniquidades, porque em olhando a graça pode abarcar todas elas, porque a intenção da ira de Deus não é condenar, mas é salvar. Aquilo que condena na ira de Deus é a rebeldia humana em reconhecer o pecado e a disposição de aceitar a transformação proposta pela graça. Portanto, quando o salmista olha e pede a Deus, veja todos os meus pecados, na carona disso vem um segundo pedido.
Quando o Senhor encontrar todos eles, risca tudo e joga fora. Apaga todos esses pecados. Numa outra metáfora, lança nas profundezas do mar, usando outros desenhos de metáforas bíblicas. Ou seja, a visão do salmista é: sim, eu preciso que Deus escrutine o meu coração, que nada lhe escape, para que a misericórdia dê conta de abarcar tudo e eu possa realmente ser purificado. Na sequência, então, o óbvio acontece. Quando o salmista entrega o seu coração a Deus e Deus o transforma, ele explode em louvor. E aqui na quarta-feira dessa semana a gente vai ser chamado a atenção àqueles dois aspectos que eu falei: a adoração e o louvor. A adoração pela soberania de Deus, mas que também na consequência do reconhecimento dessa soberania e da percepção da minha indignidade, aparece a graça do mesmo tamanho do poder de Deus. E, consequentemente, a adoração agora explode em louvor, em resposta a essa graça. E aí, nesse contexto, o salmista louva por várias questões e louva em várias condições temporais distintas. Ele louva o momento em que ele é perdoado, ele louva pelas condições que conduziram a esse perdão, mas ele louva principalmente porque esse perdão e essa misericórdia dura para sempre. O que é interessante neste momento da lição? Nesse momento da lição, a gente vai ser chamado a atenção a um dos salmos, que é o Salmo 113, o verso 6. E nesse salmo vai aparecer uma frase muito curiosa. Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Essa expressão de Deus se inclinar talvez seria muito bem compreendida se a gente reproduzisse a cena. Imagina que você está dentro de casa e cai um objeto minúsculo no chão. Uma agulha, alguma coisa que é difícil de encontrar. E você precisa se ajoelhar ao chão, se inclinar ao chão e olhar bem de pertinho para ver se encontra a agulha que caiu no chão ou encontra o objeto que caiu no chão e que é difícil de ser visto. Essa é exatamente a expressão desse salmo, ou seja, o salmista percebe a grandiosidade de Deus. Ele compreende que Deus habita as alturas, mas ele reconhece e percebe que Deus se inclina na direção de olhar o detalhe. E ele sabe que sofremos. E por perceber isso, o salmista louva a Deus. Esse salmo nos faz lembrar de um outro aspecto que também está presente na Bíblia, que é a ação de Cristo. E também a gente vai ser levado a lembrar disso, quando Cristo decide deixar o céu, descer à terra, passar por todo o processo da humilhação descrita por Paulo de forma maravilhosa, na forma como Cristo vem ao mundo, e esta postura de Deus se inclinar, primeiro na pessoa de Cristo, e depois o próprio Pai acompanhando o Filho até o fim do seu processo e ministério, mostra o que Deus está disposto a fazer pelo pecador, a forma como Deus está disposto a abrir mão de todas as prerrogativas de Deus para salvar. Deus nunca deixa de ser Deus, mas no sentido do que é a disposição de salvar, Deus faz isso. Se coloca na condição de se tornar homem, vem ao mundo e apresenta a graça. Portanto, o salmista louva a Deus porque a grandiosidade da graça deixa o salmista tão alegre, tão contente, que ele não consegue fazer outra coisa que não cantar. E ele canta efusivamente da graça de Deus. A gente termina a lição da semana com uma questão também bonita nos Salmos, que é a referência de que Deus, no seu contexto e nas suas condições, dentro da estrutura que vive, não necessita de nada, mas o salmista vira para Deus e, ao cantar louvores a Deus, expressa a questão de que nada pode ser esquecido. E aí, nesse contexto, o Salmo 103, que é o salmo em questão, traduz exatamente essa expressão: bendize a minha alma, Senhor, e o Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, o salmista olha para si, olha para todas as coisas que aconteceram com ele, todos os pecados que ele cometeu e todas as vezes que Deus o perdoou, e diz: eu não posso esquecer de nada, eu tenho que agradecer por
tudo, detalhe a detalhe, ou seja, com a mesma meticulosidade que ele pede a Deus que olhe para as iniquidades, que não esqueça de nada, que escrutine o coração até o limite. Com a mesma percepção que o salmista tem de que Deus se inclina para fazer isso, para olhar em detalhe tudo o que acontece, o salmista agora se sente responsável por fazer a mesma coisa, olhando para a sua história e respondendo a Deus de maneira alegre, louvando o seu nome, mas lembrando, eu não posso esquecer de nenhuma das coisas que Deus fez por mim. Assim a gente fecha a semana, no contexto do estudo que faremos, lembrando que as misericórdias são para sempre, que Deus está disposto a salvar, que a condição única para essa salvação é a nossa aceitação e o desejo de ser transformados por Ele, e que louvar a Deus é manter-se no caminho. Ou seja, aquele que percebe as múltiplas misericórdias de Deus e louva o seu nome, tende a permanecer no caminho enquanto faz isso. Quando a gente se desliga disso e esquece quem é Deus, não acontece o processo. Lembrando que o contexto do perdão de Deus é um contexto de criação ou de recriação. Também vamos ver isso na lição da semana, quando a palavra escolhida para criar um coração novo, para a transformação que aparece disso, é a mesma palavra que aparece na criação do mundo. É a mesma expressão que demonstra o tamanho do poder envolvido nessa transformação. Que Deus nos dê a graça de que no estudo da lição dessa semana a gente relembre essas promessas, mas mais do que isso, a gente reafirme a decisão de continuar com Deus e principalmente a decisão de aceitar a transformação que Ele pretende executar em nossa vida, em nosso coração. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para todos e para mim nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque cumpriste tuas promessas em todas as fases da história humana, cumpriste a maior de todas as promessas, que é o envio do teu Filho para que morresse e pagasse o preço da culpa de nosso pecado. Mas te suplicamos que isso não seja apenas um ato retórico ou um ato histórico, mas seja a realidade na vida de cada um de nós, pela percepção clara da nossa indignidade e pela aceitação plena da tua graça e da transformação que pretendes fazer em nosso coração. Perdoa os nossos pecados e prepara-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.